Gente, agora nós vamos falar de um assunto super legal, hein? Seríssimo esse assunto. Você sabia que talvez ao teu lado existe pessoas assim e você não sabia que era algo que tem que ser algo que tem que ser tratado? Olha o VTzinho que a gente preparou. Você sabe o que é possessividade? A possessividade é um sentimento de desejo extremo ou posse sobre algo ou alguém. Esse sentimento, quando relacionado a coisas e objetos, talvez seja menos complexo de se lidar. Porém, essa complexidade muda quando passa a ser por uma pessoa, pois interfere em uma outra vida, podendo gerar os mais diversos danos para os dois lados. A possessividade geralmente vem acompanhada de outro sentimento, o ciúme. Em alguns casos, as pessoas que vivem em um relacionamento possessivo não percebem por achar que o comportamento ou o ciúme do parceiro ou da parceira é normal, algo que pode ser confundido como proteção. Mas diferente de um ciúme dito normal, o sentimento de possessividade pode gerar uma série de condutas que interferem no equilíbrio emocional, na liberdade do próximo e até a integridade física. Mas como identificar um relacionamento possessivo? Quais as características comuns? Quais os problemas que enfrentamos ao lidar com essa situação de frente? Acompanhe hoje no Bendita Hora uma conversa séria sobre esse assunto. Olha aí, minha gente, que assunto, hein? Tá vendo? Pessoas que, na verdade, elas se tornam possessivas, seja na amizade, seja no relacionamento matrimonial, seja no namoro, né? Seja na convivência, no dia a dia. É um assunto muito importante. Por isso, hoje eu tenho a alegria de ter aqui duas convidadas. Vou começar por ela, uma já bem conhecida, palmeirense como padre, linda, maravilhosa, chique, inteligentíssima. Ela, a minha querida psicóloga Adrianinha Severini. Muito boa tarde, minha linda. Boa tarde, Padre Marcos. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Que linda. Adrianinha, esse é um assunto muito sério mesmo, né? Infelizmente, faz parte do nosso cotidiano. Esses tipos de procedimentos pode ser tanto dentro de uma família, numa vida matrimonial, como numa amizade também. Essa coisa possessiva, né? Amizades, que parece que a pessoa só quer para ela, é um ciúmes fora do comum. A grande pergunta, acho que vem logo assim de... Quais são os princípios? Como é que a gente começa a identificar que existem essas pessoas que têm esse problema de essa coisa possessiva? É possessiva mesmo. Quais seriam os primeiros sinais que já começam a alertar? Olha, atenção, isso aqui na amizade, no matrimônio, já mostra possessividade. Acho que o principal, a pessoa ela começa a te isolar das outras pessoas, seja no matrimônio, na amizade. Então, eu quero a pessoa só para mim. Então, eu sou sua amiga, eu vou começando a te isolar dos outros amigos, da sua família. Então, se tem um relacionamento, eu sou sempre querendo, eu faço sempre todo programa que a gente for fazer, todo passeio, eu sempre coloco alguma coisa que seja só eu e o senhor. Então, vamos ao teatro, mas eu comprei só 2 ingressos. Então, eu sempre me coloco para fazer, eu sou uma pessoa disponível. Eu pensei em levar a mamãe, ele pensei em levar mas a minha eu colega. já comprei o ingresso. Então, a gente vê se a gente consegue outro. De cara, eu nunca vou falar não. Entendi. Então, se eu compro o ingresso do teatro, as outras pessoas podem até ir, mas vou ficar sentado perto, eu e você. Então, a minha mãe vai, mas ela vai ficar assim, pode ir a sua mãe, o seu irmão, os amigos, mas vai ficar todo mundo lá e nós dois vamos ficar sentados aqui. É uma pessoa que ela vai engenhando. Aos pouquinhos a pessoa... faz uma engenharia. Exatamente. Aos pouquinhos ela vai... Começa assim, então eu compro o ingresso do teatro, do cinema, vamos ficar nós dois aqui e as outras pessoas. E daí, aos pouquinhos, eu começo a ir afastando. Interessante. Eu vou afastando as pessoas, porque o primeiro sinal é esse, é afastar as pessoas da nossa convivência. Porque eu quero essa pessoa só para mim. Só para si. E isso pode ser em todas as realidades de amizade, de matrimônio. E por isso, nós temos aqui uma parte que nós vamos mostrar da novela Mulheres Apaixonadas, tá? da TV Globo, que trazia uma personagem da Julia Gunn como uma esposa que vivia um relacionamento. Meu Deus do céu! Que Deus nos livre desse tipo de atitudes de pessoas perto da gente. Ou da minha parte com alguém, de alguém contra mim. Pelo amor de Deus. Tá vendo, gente? Essa cena mostra uma realidade, infelizmente,
infelizmente, muito comum no nosso meio. Mas, juntamente aqui com a nossa querida Adrianinha Severini, nós temos agora a honra de ter aqui também a doutora Ana Bernal, que é advogada. Doutora Ana, muito boa tarde. Olá, padre, boa tarde. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Doutora Ana, chegou agora. O trânsito de São Paulo é terrível, viu, gente? Quem vive aqui em São Paulo sabe. Doutora Ana, a gente está aqui tratando sobre esse assunto, né, de pessoas possessivas em vários tipos de relacionamentos. Desde uma amizade, relacionamento marido e mulher, namoro, coisas que estão no dia a dia. E a senhora, como advogada, né, doutora, eu já fiz uma pergunta aqui para a nossa psicóloga, ela está explicando, nos explicou muito bem, são pessoas que vão fazendo uma certa engenhadas para que ela mostre que ela quer tomar posse da circunstância com alguém ou por vários motivos. Mas, assim, esses tipos de comportamento acabam lesando, vai atrapalhando o convívio dentro de uma vida familiar também. E muitas vezes isso pode até chegar a uma questão jurídica, problemas de que não dá para se ter mais esse tipo de relacionamento, pode levar até um crime, né? Como que a senhora entende, assim, um pouquinho, falando rapidamente, como é que a senhora entende esse tipo de possessividade e quais são os cuidados dentro desse parâmetro dentro da advocacia que a gente tem que firmar bem? Padre, o relacionamento abusivo, ele prevê que faltou respeito, confiança mútua, que deve existir em qualquer relação. Muito bem colocado na sua fala, não só nos relacionamentos amorosos, mas em qualquer tipo de relação, na família, no trabalho, porque também existe sim relacionamento abusivo, não só na relação de amorosa, mas também nesse tipo de relação. Sim. Então, quando nós devemos combater esse relacionamento abusivo, porque ele é carregado de machismo, e o machismo, sim, leva muitas vezes à morte, o que é que nós usamos? A boa notícia, ano passado, julho de 2021, entrou em vigor a Lei 14.188 e ela pune e prevê penas de 6 a 2 anos para quem pratica violência psicológica. Um relacionamento abusivo, ele leva a uma caracterização da violência psicológica, que é extremamente danosa para uma mulher. Quando essa lei, doutora? Julho de 2021. A 14.188, plena pandemia, por conta da grande demanda que tínhamos aqui no Brasil, uma incidência muito grande de casos de violência psicológica. Então, a legislação veio para amparar essas mulheres. Nós já tínhamos a previsão da violência psicológica lá na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, mas ela não tinha ainda esse novo tipo de conceito para a violência psicológica. Havia uma certa dificuldade em nós apenarmos esse agressor com essa lei. Então, agora, nós temos a boa notícia de que a mulher que sofre algum tipo de violência psicológica pode, sim, se socorrer do judiciário e, inclusive, padre, pode pedir uma medida protetiva de urgência, porque a lei assim lhe assegura. Então, há uma garantia maior para quem sofre esse tipo de violência. A nossa querida psicóloga aqui do lado sabe muito bem o quão isso, sendo perpetuado por muito tempo, leva a graves danos para essa mulher. Maravilhoso, isso é muito importante também. Lembrando também que muitos homens também são vítimas, tá? De a possessão de mulheres que dominam, ou seja lá como for. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre atentos, como leis como essa, tá? Que beneficia algo mais exclusivo às mulheres, né? Que são mais vítimas disso, tá? Mas é um contexto geral. Eu sou Juliana, uma amada em recuperação. Eu vivi um relacionamento que no início era muito bom, mas com o decorrer do tempo, ele passou a querer controlar as minhas roupas, controlar com quem eu conversava ou não, os locais que eu frequentava. E quando eu desobedecia, ele me xingava, me ameaçava e me abusava sexualmente. Eu pensava que tudo era passageiro e que a relação ia voltar como era no início, mas não foi assim. Não foi só esse relacionamento, mas todos os relacionamentos que eu tive foram problemáticos. E apenas quando entrei em MADA que eu entendi que existiam outras mulheres na mesma condição que eu. E eu não estava mais sozinha. Passei a me autoconhecer melhor, a aprender como me relacionar de forma saudável e colocar limites. A me afastar de pessoas abusivas. Aprendi que a vida também é tirar um tempo para lazer, a dedicar mais tempo para meus estudos e para a minha vida profissional.
Gente, tá vendo? Infelizmente, acaba levando a abuso. Isso é crime, como diz aqui a doutora Ana, é crime. E agora, com essa lei que chegou, as mulheres poderão agora acessar isso de uma maneira muito inteligente, com sabedoria, né? Mas nós também temos uma psicóloga maravilhosa aqui, que é a Adrianinha Severini. Adrianinha, olha só, hein? Infelizmente, esses tipos de abuso podem chegar. Você sabe que eu conheci também, num caso não igual a esse, né? Mas que também ele teve um outro contorno, uma outra maquiagem. Uma mulher que há anos casada com seu esposo, porque ela achava, e ele era um homem bonito, mas ela intensificou tantos ciúmes que ela tinha sobre ele, e já não eram mais jovenzinhos, não. Ela fazia questão que ele ficasse com um bigode bem feio, ele ficava melhor sem barba, sem bigode, tinha um rosto bonito, mas ela queria que ele falasse, você fica lindo assim, eu quero que você fique com esse bigodinho. Mandou mudar o cabelo dele não tinha um corte legal, mas era o que ela falava que ele tinha que usar, e roupas que não eram bacanas, porque ela tinha para ela que assim, ele não chamaria tanto atenção, porque era uma maneira dela potencializar o homem só para ela, ela tinha medo que ele pudesse, uma outra mulher pudesse achar ele lindo, ou alguma coisa assim, pudesse trair essa mulher. São casos comuns? Infelizmente é super comum. Igual ela falou, do homem controlar a mulher, o tipo de roupa que ela usa, se tem decote, se não tem, e a mesma coisa da mulher controlar o homem. Então essa coisa de enfeiar a pessoa é mais comum do que a gente pensa. Então o homem, ele vai enfeiando, o homem às vezes ele coloca nesse controle de enfeiar, ele às vezes vai mais na violência. Então não pode, igual ela falou uma palavra que me doeu na alma, desobedecer. Então, assim, você tem obediência e você tem que obedecer daquilo que eu estou mandando. E a mulher, às vezes, ela vai por um caminho mais sutil. Então, ela escolhe a roupa do marido. Então, eu já tive casos da mulher fazer o marido usar 2 números maior do que ele usava. Ah, mas porque fica mais confortável. Na hora que você senta, mas a minha calça vai cair. Não, você coloca o cinto. Então, a pessoa parecia, é horrível, parecia um saco de batata. Daí você vai entrando na terapia e a pessoa, mas por que você usa? Às vezes ele já tinha se separado, tinha conseguido romper aquele vínculo, mas ele ainda continuava usando roupa 2 números maior, porque era aquilo que ele tinha acostumado. Sim. Então, até a pessoa se recobrar a autoestima de como que ela se vê, porque quebra, ela fica totalmente quebrada. Então, foi aquilo que ela falou, todos os meus ex-relacionamentos sempre foram assim. Por que sempre foram assim? Porque ela não consegue mais se ver como ela é. Então, ela sai de um relacionamento, mas ela continua se relacionando sempre com a mesma pessoa entre aspas. Porque assim, eu estou namorando com o João, eu termino com o João, entra o Alfredo, mas quando eu não me refaço aqui dentro, é sempre o mesmo abusador. Então, eu acabo sem saber me apaixonando por abusadores, que eu vou deixando a pessoa ter essa possessividade em cima de mim no relacionamento. Já eu quero ouvir também a opinião da doutora Ana sobre isso, porque ela vai entrar bem na parte mais como advogada. Mas nós temos aqui um depoimento, aqui uma palavra também da Deise Rezende. Deise, boa tarde, minha linda. Ela está pedindo a bênção. Deus abençoe você. Ela diz assim, boa tarde, convidadas. A possessividade pode nascer de sentimentos de baixa estima e complexo de rejeição? Bom, isso aqui, eu acho que uma das duas pode trabalhar, mas como você já colocou um pouquinho isso também, doutora Ana, isso é um dos indícios, né? Sim, quase sempre. Baixa estima, complexo de rejeição que ela tem. Sim. E ela é uma maneira dela se armar. Exato. Para não perder. Nós costumamos dizer que o abusador só consegue perpetuar seus abusos quando ele encontra uma abusada. O que é uma abusada? É uma mulher que está fragilizada por algum motivo, às vezes por divórcio, por relações abusivas anteriores, por uma perda muito forte. E ela está, então, com a sua autoestima fragilizada, a sua autodeterminação não existe mais. E é quando ela aceita do parceiro ser manipulada. Porque para ele encontrar e conseguir perpetuar, ele tem que encontrar essa relação de quem deixa. Então, é extremamente importante a mulher, qualquer pessoa, ter autoestima, mas aqui tratamos a mulher, como bem disse o padre, ainda é ela que mais sofre essa violência psicológica. Não que o homem não possa sofrer, tanto assim que o artigo 147B do Código Penal
prevê violência psicológica para quem tem alguma violência que ataque diretamente a tua saúde psíquica. Ou que ataca isso aí. Exatamente, que fragiliza a tua autodeterminação, te tira o teu direito de ir e vir de uma forma livre. Então, quando essa mulher permite que isso aconteça, acaba que esse abusador, de fato, como a colega já falou, afasta dessas amizades, da família, diz a essa mulher que ela está, sim, que o problema é dela, ela é mentirosa, ela não é confiável, ninguém gosta dela, que não consegue se relacionar com ela. Ele faz tudo isso enquanto ela se entende que sua autoestima está fragilizada e não consegue se autoafirmar, ele continua mentindo, a afastando dos demais. E a mulher, por que se diz que a mulher não gosta de dizer para os outros que está numa relação abusiva? Porque ele diz para ela que ela é a culpada, que ela de fato causou tudo aquilo. Então ela se fecha e não quer se expor nem para a família, nem para os amigos. E é aí que ele consegue então afastá-la e subjugá-la e trazê-la para si e dominá-la, ter o controle. Não deixa de ser uma ameaça que ele está sempre fazendo psicologicamente. Agora, a gente sabe também, depois eu quero saber com a nossa querida Adrianinha, quais seriam os primeiros tratamentos dentro da psicologia, que se é tratado, se uma pessoa dessa pode conseguir chegar a uma cura, como que faz. Mas antes, seria legal a gente falar também a relação de fã com o seu ídolo, né? Que também são vários exemplos, como nós estamos falando aqui, que pode ser prejudicial de um tratamento a extremo. Como será que o nosso cérebro reage ao vermos um ídolo? Tá? Então, acompanhe esse VTzinho que nós vamos colocar agora, tá? Tem um videozinho, dá uma olhadinha nisso aí, só para ilustrar mais ainda. Em um experimento realizado pela TV Globo, em 2019, fãs do cantor Luan Santana, do grupo coreano BTS e da dupla Sandy Júnior, através de um aparelho de ressonância magnética, foram analisadas por um neurocientista. Ele constatou reações bem interessantes nos cérebros das meninas e em como eles reagiam com os estímulos visuais. Quando o cérebro foi exposto à imagem de seus ídolos, as áreas do córtex visual e auditivo reagiram bem mais do que quando elas foram expostas a imagens neutras, como a de uma praia, por exemplo. Os cientistas ainda não sabem dizer ao certo o porquê dessas reações. A hipótese mais provável é de memória afetiva sobre as imagens. A fã do BTS chegou a chorar ao sair do exame. Quando perguntada sobre o porquê, ela disse ter ficado muito emocionada ao vê-los. Outra coisa muito interessante vista no experimento foi a movimentação cerebral da fã de Sandy Júnior. A jovem, que é fã da dupla há mais de 20 anos, teve uma reação também na parte cerebral ligada à recompensa e à de pertencimento de grupo. As mesmas regiões afetadas quando pensamos em nossa própria família. Essa mesma atividade cerebral ocorreu com torcedores de um time de futebol, em um estudo realizado com mais profundidade por um instituto especializado. O fato dos torcedores terem crescido com esse sentimento traz o senso de amor coletivo. Legal, né? Será que um dia iremos entender de onde vem todo esse amor e carinho pelos nossos ídolos? Olha aí, gente, tá vendo? Isso aí também é uma realidade que não tá longe da gente, não, né? A gente vê uns extremos acontecerem assim, com fãs, né? Eu lembro só da época do Menudo. Eu sou da época dos Menudos. E eu sei, na década de 80, a histeria que ocasionou aqui no Brasil, no Pacaembu, teve até morte, pessoas foram pisoteadas, fãs que faziam loucuras por ver Rob, o Rick, todos aqueles meninos todos lá, era uma coisa que deixava elas alucinadas, né? E isso também passa a ter uma desmedida, né, Adrianinha? É o extremo, porque assim, ele traz um sentimento bom, quando a gente fala de um amor pelo futebol, quando você gosta daquilo, você ama, você pode até ficar triste porque o seu time perdeu, mas isso não justifica você agredir, matar uma outra pessoa em nome do seu time de futebol ou em nome do seu cantor favorito, do seu ator favorito.
porque assim, tudo que é extremado, ela faz mal para você. Se você não Mas tem ela entra sempre um pouquinho nessa relação primeira, baixa estima, baixa alguma autoestima. coisa lá atrás que faltou, Na hora do que a lado gente do está pai, exatamente da na mãe. hora que a gente está construindo a nossa autoestima, a nossa personalidade. Quando eu falo, eu tenho a sensação de fazer parte de um grupo. Eu já sou inteira. Eu gosto de fazer parte de um grupo das pessoas que são palmeirenses. Que legal. Então a gente tem um assunto em comum. A gente está aqui, a gente vai conversar. Mas a partir do momento que eu preciso disso para eu sobreviver, eu não sou mais Adriana, eu sou palmeirense. E eu tenho só isso na minha vida. Então, eu preciso disso e começo a fazer, só isso faz parte da minha vida, aí é o problema. Entendeu? Porque a hora que além de ser palmeirense, eu sou psicóloga, eu sou Adriana, eu sou irmã de uma pessoa, eu sou tia de outra, eu tenho um mundo de coisas. A partir do momento que eu só sou palmeirense e começo só naquilo, aí é o problema, porque daí eu sou extremada, eu vou matar ou morrer por causa disso. Adrianinha, Ana, doutora Ana, nosso tempo acabou, mas só de uma maneira muito rápida. Existe um tratamento para isso. Existe tratamento, então não fiquem desesperados. Tem para as mulheres que amam demais, existe o MADA, que é muito pouco falado, que são mulheres que amam demais. Aqui em São Paulo agora são poucos lugares, mas procura na internet, deveria ter no Brasil todo, mas eu sei que está muito reduzido. Sim. Se não tiver, procura terapia, procura um psiquiatra. Tem ajuste, tem como você buscar. E o homem também. Tanto o homem que é vítima de abuso, quanto o abusador, procura ajuda. Eu já vou na lei, já de uma vez. Já vou procurar a lei. Comigo é assim, doutora Ana, foi um prazer. Foi um prazer. Vamos marcar com a senhora também, para a senhora vir marcar. aqui e falar mais sobre todo um trabalho que a senhora faz, que pode nos ajudar cada vez mais. Só lembrar que essas mulheres que podem denunciar no 180, no 190, não silenciem, porque a violência psicológica pode levar ao feminicídio. Fechou. Tá vendo, gente? Ouviu direitinho isso aí? E aqui, ó, te espero hoje logo mais. Tem o nosso Cerco de Jericó, 8 horas da noite, sexto dia, hein? Que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo juntos. Nada de ciúmes. Renuncie isso aí. Machista, não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúme, mas eu me mordo de ciúme. Meu bem, me deixa sempre muito à vontade. Ela me diz que é muito bom ter liberdade, que não há mal nenhum em ter outra amizade, e que brigar por isso é muita crueldade. Mas eu me mordo de ciúme, mas eu me mordo de ciúme. Eu quero levar uma vida